não localiza, não sabe de onde que tá vindo. Nem Entendeu? se é pra ele. Nem se é para ele. Entendi. Isso também justifica a questão, porque a gente percebe muito os autistas, ele tem uns delay. A gente dá um comando, aí ele pensa para Espera. depois fazer. Sim. Entra dentro de habilidades auditivas. De processamento. Mas por conta auditivo. desse processamento. Por conta desse Por isso que você processamento. trabalha isso tanto com ela, porque ela Por tem isso essa que eu delay. trabalho- eu não só com ela, eu trabalho com todos. Porque você fala, a criança não pega assim, vai fazer. Não. Aí você fala a segunda vez, aí ela entende e vai fazer. Só que a gente trabalha isso de forma isolada. É que assim, o caminho é esse, o objetivo é esse. Vamos pensar assim, o objetivo é trabalhar, por exemplo, a discriminação auditiva da criança. O que é discriminação auditiva? É a criança saber a diferença entre o som, esse som e o som de um piano, por exemplo. Sons diferentes, a criança conseguir perceber esse som, né? Discriminar esse som. Por exemplo, trazendo para a linguagem. Eu falei pato, não falei rato. A criança me escutou falando, eu falei duas coisas diferentes. Né? Eu lembro disso, você gravou um vídeo fazendo isso com ela. É uma coisa que tá ali, né? Tava fazendo as mesmas fonéticas, mas para ela assimilar. Isso é discriminação auditiva. É uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Se a gente não desenvolve isso, a gente não sabe discriminar se você ouviu o seu nome ou o nome do colega, por exemplo. Né? Ou você ouviu e aí depois de um tempo que você entende o que você ouviu. Aí o delay entra dentro do processamento auditivo. Por quê? Dentro do processamento auditivo, voltando de novo, tem várias habilidades, né? Localização, discriminação, memória auditiva. Gente, memória auditiva. Então, por exemplo, se a gente tem uma criança que tem memória auditiva alterada, eu estou chamando Marcos, pega o sapato. Mas ele tem a memória auditiva prejudicada. Ele pode ter entendido parte disso. Marcos pega. Eu tenho esse problema. O restante, memória auditiva. Eu tenho esse problema. Às vezes Não, eu tenho um problema assim. aí, alguém me fala, aí eu sei que a pessoa falou, mas eu peço para ela repetir. Eu não entendi, eu falo que eu não entendi, né? Porque se eu falar para a pessoa repetir, ela vai brigar comigo. Aí eu falo, não ouvi. Aí ela repete, aí eu consigo assimilar. Eu tenho isso, porque, por exemplo, o trabalho... Mas é que eu tenho a perda auditiva, né? Então... Eu tenho que fazer relatórios no trabalho, as pessoas têm que me contar os casos, né? Já aconteceu no ambiente de TI, então eu tenho que documentar isso para colocar lá como o que aconteceu, a causa raiz, né? E aí, às vezes, parcialmente eu me lembro, eu consegui prestar atenção. Então, tudo que tá falando eu tô anotando o tempo todo, porque eu não consigo lembrar mesmo daquilo que é falado. Então, a gente já sabe que você tem as habilidades auditivas prejudicadas. Que né? interessante isso. Se você trabalhar isso, você consegue melhorar. Eu quero. Super. E tem uma forma rápida de trabalhar o processamento auditivo. É em cabine. Sabia disso? Ai, Jade, me ajuda. 12 sessões você melhora super. Quero. Tem uma amiga aqui em Alphaville que faz. Por favor. Processamento auditivo é em cabine. Jade, eu me sinto gaga por isso. Porque eu já passo o contato pra você. Quando, por exemplo, você me manda áudio, eu escuto 5, 6 vezes. 7. O que ela falou mesmo? Eu volto e escuto de novo. Por isso que a maioria das vezes eu peço para as pessoas escreverem o que elas estão combinando comigo ou estão me dizendo ou me orientando. Porque se for áudio, eu vou demorar muito para lembrar. Agora eu sei porque você não me respondeu. Eu esqueço. Eu mandei um áudio pra ela. E ela chegou aqui hoje e falei, nossa, nem me respondeu. Eu esqueço. Se você tivesse escrito, eu teria respondido. As vias auditivas alteradas. E aí, isso justifica o delay. Entendeu? E aí... Por isso, ai, Jade, tô sendo diagnosticada muito agora. legal. É tão louco isso que às vezes a criança está no meio do delay, ela vai me dar resposta a qualquer momento. Só que daí a criança tem problema de atenção também. Ai. E aí a criança já ficou desatenta, já viu outra coisa, já esqueceu. Ela ia te responder, me esqueceu de te responder. E esse é o problema também da gente se comunicar com o autista, porque a gente faz uma pergunta,
Aí ela não responde, aí você faz outra, não tá me ouvindo, aí você fez 2 perguntas. E aí ela tem a dificuldade de responder, porque ela ia responder a primeira e você não deixou, né? Não deu espaço. Exatamente, ela fez lição de casa, Gi. É exatamente isso, né? E aí, pensando assim, que com o autista, o menos é mais, né? Não adianta você falar um monte de coisas para uma criança Ele autista, ouviu uma ela não vai palavra. entender.